Olá, minhas amigas, olá, meus amigos. Estou aqui novamente para dar seguimento no nosso bate-papo sobre as atualizações legislativas e jurisprudenciais do segundo semestre do ano de 2020 na disciplina Direito Processual Civil. Eu sou o professor Fernando Gagliardoni e no primeiro bloco da nossa fala eu já fiz a atualização normativa, falando de uma recomendação do CNJ e da alteração da Lei de Falências. Agora, na tela, Diego, a gente vai fazer a atualização jurisprudencial e sumular da disciplina Direito Processual Civil relativa ao segundo semestre de 2020. E eu vou começar trazendo para vocês as 4 grandes decisões do Supremo Tribunal Federal a respeito do processo civil no ano de 2020, segundo semestre, né? E você vai perceber que nas minhas exposições eu vou, nos meus itens, colocar às vezes um amarelinho no item. O que é esse amarelinho? É que a decisão ela é precedente qualificado, precedente vinculante. Em outras palavras, o que eu estou dizendo é o seguinte, eu vou te mostrar uns julgados aqui, alguns temas decididos pelo STF, pelo STJ, mas o que está em amarelinho é qualificado, é 927 do CPC, é 103 da Constituição Federal. O que isso significa? Ele é de observância obrigatória por todos os juízes do Brasil, tá bom? Então vamos lá? Na tela, Diego, primeira grande decisão do Supremo, que foi tomada no final do ano de 2020, na DI 4412 do Distrito Federal, entre outras, é a definição, finalmente, da competência para julgamento das ações contra o CNJ e o CNMP, e o Conselho Nacional do Ministério Público, tudo bem? Vamos entender, então, por quê? Porque, até então, a interpretação que era dada pelo Supremo, 102, inciso 1º, letra R da Constituição Federal, era que o Supremo só julgava os writs constitucionais quando a autoridade coatora era CNJ e CNMP. O mandado de segurança contra ato do CNJ, que aplicou aposentadoria compulsória para um juiz, mandado de habeas corpus é difícil, mas um mandado de segurança contra um ato do CNMP que aplicou uma pena de suspensão a um promotor de justiça, ou que editou uma resolução que ofenderia as prerrogativas do cargo, tudo isso seria do Supremo. Só que o que aconteceu? O pessoal que não é bobo, percebendo essa jurisprudência restritiva do CNJ e do STF, começou, em vez de entrar com writs constitucionais, propor ação de rito comum. Porque quando ia para ação de rito comum, não era do Supremo Tribunal Federal, já que a interpretação que o Supremo fazia do 102, inciso 1º, letra R, era restritiva, né? Então, por exemplo, o dono do cartório, o delegado do cartório, ele, por ato do CNJ, perdia a delegação. O CNJ decidiu que aquele cargo tem que ser concurso público, botou o cara para correr porque o cara não é concursado. Aí o cara, em vez de entrar com mandado de segurança, porque ia para o Supremo, ele entrava na Justiça Federal de primeira instância com ação anulatória, ação de conhecimento, ação de rito comum. E o juiz federal de primeiro grau dava a decisão e mandava o cara ficar no cargo até o julgamento do processo. Quer dizer, o juiz de primeiro grau, que está vinculado correicionalmente, não jurisdicionalmente ao CNJ, cassava a decisão administrativa do órgão. Então vem o Supremo Tribunal Federal e, percebendo que a coisa estava ficando desequilibrada, restabelece o que foi a intenção do legislador, que é para dizer o seguinte, olha, não interessa a via mais. Não interessa, pode ser mandado de segurança, cobrança, indenização ordinária, anulatória. O importante é verificar na tela, Diego, o que é atacado. É a atividade fim do CNJ? O ato atacado é algo que está entre as atribuições constitucionais do CNJ? Tá. Então a competência é sempre do Supremo Tribunal Federal. É ato fim do CNMP? É. Então a competência é sempre do Supremo Tribunal Federal. É isso, basicamente isso, né? Então, exemplificativamente, só para você ver a diferença de competência. Aplicação de pena censória a juiz, promotor, questão de provimento de cargo em cartório, tudo isso é atividade fim do CNJ. Qualquer ação relacionada a esse tema vai ser atacada perante o Supremo Tribunal Federal. Tá bem? Agora, o CNJ está fazendo licitação para comprar computador. CNMP está fazendo um pregão para poder trocar a frota de veículos. Isso não tem nada a ver com atividade fim. Isso é um órgão administrativo comprando insumos.
Então, se tiver, por exemplo, uma ação para anular o ato do CNJ, do CNMP, que não tem nada a ver com as suas atribuições constitucionais, aí é na Justiça Federal de primeiro grau. E dessa maneira fica muito bom. Na minha opinião, essa posição deveria valer sempre. Mas o Supremo, para poder tentar diminuir o serviço dele em algum momento lá atrás, veio com essa história de que só julga os REITs contra CNJ e CNMP. Viram que não deu certo, agora voltaram atrás e pacificaram na DI essa questão. Esse é o primeiro tema processual muito importante julgado pelo Supremo no segundo semestre de 2020. Depois, segundo. O segundo é a afirmação pelo Supremo no tema 28 de repercussão geral da constitucionalidade do prazo de 2 meses para pagamento da RPV, da requisição de pequeno valor, que tem previsão no 535, parágrafo 3º, inciso 2º do CPC. Em outras palavras, basicamente o que está sendo dito aqui é que é constitucional o prazo de 2 meses estabelecido no 535, parágrafo 3º, inciso 2º do Código de Processo Civil, tá? Vamos entender. Quando a Fazenda Pública é condenada a pagar quantia, existem 2 regimes de pagamento. Um regime é o regime dos precatórios e um regime é o regime da requisição de pequeno valor. A definição de quando ou qual é o valor da requisição de pequeno valor cabe a cada ente federado. Município, Estado e União. Na União, 60 salários mínimos. A dúvida é, o CPC veio e falou que a requisição de pequeno valor tem que ser paga em 2 meses. Isso não violaria o princípio federativo para cada ente federado escolher o seu prazo de pagamento? Vem o Supremo e diz que não. Fala que isso é uma regra nacional. E sendo nacional, não viola o princípio federativo, porque compete à União legislar sobre o processo, artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal. Consequentemente, todos os entes federados, União, Estado e Distrito Federal, na tela, devem obedecer o prazo de 2 meses para pagamento das requisições de pequeno valor, que são valores menores, mas exatamente por ser menores, tem que ser pagos de modo imediato, não se aplicando a eles aquela regra do artigo 100 da Constituição Federal, que fala que o pagamento vai ser no exercício seguinte dos créditos que foram protocolados, que foram requisitados até julho do respectivo ano, tá bom? Então, parabéns para o Supremo Tribunal Federal que pacificou essa questão. Depois, na tela, você vai ver que já não tem mais o amarelinho, ó. Cabimento de agravo contra a decisão que nega o ingresso do amicus curiae. Artigo 138 do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, em agosto de 2020, julgou e definiu, embora ainda sem caráter vinculante, porque isso foi uma questão de ordem em um processo nesse agravo regimental, se cabe ou não cabe agravo de instrumento da decisão que não admite o ingresso do amicus curiae. Para poder compreender esse debate, a gente teria que ver o 138 do CPC. E quando a gente vê o 138 do CPC, você vai ver que a redação do 138 do CPC é horrorosa. Porque ela vai falar do cabimento do amicus curiae, né? Aquele terceiro que pede para ingressar no processo, para poder colaborar, para poder dar o seu parecer a respeito do caso. O 138 fala, o juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação. O problema é que o 138 dá para ler ele de 2 maneiras. Dizendo que a decisão sobre o ingresso ou não do amicus curiae é irrecorrível e, portanto, não mudaria nada. Se o juiz falava, ó, vem, entra, ou não entra, seria irrecorrível. Ou, lê de novo, que você vai ver que é possível também a interpretação, no sentido de que irrecorrível só é a decisão que admite o amicus curiae. Se o juiz falar assim, olha, entra aí, ninguém pode recorrer. Mas não há previsão legal sobre a recorribilidade da que inadmite. O indivíduo pede para entrar, o judiciário fala, não entra. Isso é uma celeuma enorme na doutrina. Eu mesmo já tive a oportunidade de defender o ponto de vista de que seria sempre recorrível, considerando inclusive os precedentes anteriores a esse julgado do próprio Supremo Tribunal Federal. Mas vem o Supremo Tribunal Federal agora, por maioria de votos,
nessa questão de ordem e entende que a interpretação correta do 138 é que só é irrecorrível a decisão que admite o amicus curiae. Se tem lá uma DI, uma DC ou qualquer processo e o juiz ou relator fala, pode entrar, vem ser amicus curiae, essa é irrecorrível. Não cabe nenhum recurso. Só que da decisão que diz não entra, você não é um bom representante adequado, não há caso aqui de cabimento de amicus curiae, dessa decisão o STF entendeu que cabe agravo de instrumento. Portanto, pacificou-se ainda que de modo incidental que da decisão que defere é irrecorrível, mas da que indefere o ingresso do amicus curiae pode caber agravo de instrumento, agravo regimental, agravo interno para ser mais exato, né, à luz desse precedente. Por último, na tela, o Supremo Tribunal Federal, no segundo semestre de 2020, deu uma outra decisão que tem impacto no âmbito do processo civil. O Supremo estabeleceu também em caráter de questão de ordem, também sem efeito vinculante, que não se aplicam os artigos 144 e 145 do Código de Processo Civil no tocante às ações de controle concentrado, de controle abstrato de constitucionalidade, em ADI, ADC e ADPF. Basicamente, o que se decidiu em setembro de 2020, no julgamento da questão de ordem nessa ADI 6362 do Distrito Federal, é que, salvo motivo de foro íntimo, que cada ministro pode, eventualmente, arguir, como o que se debate numa ADI, numa DC, numa DPF, não é um caso concreto, e sim o quê? E sim uma tese jurídica que não tem reflexos subjetivos, apenas reflexos objetivos, a consequência prática é que não há impedimento de suspeição dos ministros, salvo se eles assim o declararem. Então, exemplificativamente, vamos supor que na ADI, na DC, uma das patrocinantes, uma das advogadas é mulher do ministro, irmão do ministro. A rigor não há impedimento de suspeição. Por quê? Porque a decisão da DI, da DC e da DPF, ela é o controle do direito objetivo. Não é uma ação de cobrança, uma indenização, em que alguém sofre um efeito subjetivamente falando. Então, nesses casos, se o ministro não quiser julgar, ele pode por motivo de foro íntimo. Mas, a rigor, se ele quiser julgar, não tem problema absolutamente nenhum. Ok? Senhores, com essas considerações na tela, Diego, eu acabo os 4 grandes julgamentos sobre processo civil feitos no Supremo Tribunal Federal no segundo semestre do ano de 2020. E agora eu vou fazer com vocês também uma análise do que mais importante se decidiu no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no segundo semestre de 2020. Vale lembrar que para nós do processo, o grande tribunal é o STJ. O Supremo Tribunal Federal, eventualmente, aprecia questões processuais. Nesse segundo semestre de 2020, eu até tive muitas questões, 4, que é bom, né? Mas o nosso tribunal mesmo é o STJ. Por quê? Porque o CPC é uma legislação infraconstitucional. E o último intérprete da legislação infraconstitucional no Brasil não é o Supremo, é o STJ. Por isso que as decisões sobre processo civil do STJ, para nós, elas são muito mais impactantes. E aí eu separei algumas aqui para te mostrar, né? Vem na tela comigo, Diego. No segundo semestre, no finalzinho do segundo semestre de 2020, o Superior Tribunal de Justiça, olha o amarelinho mostrando que é qualificado, editou uma súmula, que é a súmula 642. O direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir na ação indenizatória. Esse era um tema polêmico, era um tema controvertido que existia e basicamente o debate era: o dano moral não é um dano à personalidade? Não é um dano aos atributos íntimos da pessoa? Então, se ela morre, continua havendo direito dos herdeiros receberem essa indenização? Prosseguirem no processo? Ou até ajuizar uma ação para defender a honra, a dignidade daquele que já morreu? Esse tema era super controvertido no âmbito da segunda seção do STJ, que cuida de direito privado. E a Corte Especial, então, pacificou dizendo que sim.
o dano, o direito à indenização pelo dano moral transmite-se aos herdeiros, que podem, portanto, não só prosseguir numa ação ajuizada, como especialmente, Diego na tela, por favor, ajuizar a ação. Né? Então, por exemplo, papai foi vítima de uma negativação indevida. Papai, antes de ajuizar a ação, morreu. Eu posso propor ação de indenização por danos morais para proteger a dignidade e a honra de papai, pese ele já ter morrido. E o dinheiro que vai ser arrecadado vai ser distribuído para todos os herdeiros. Fechou? E, portanto, essa é a primeira grande decisão que nós temos no âmbito do STJ. Depois, o Superior Tribunal de Justiça pacificou uma questão super controvertida sobre juizados especiais federais. Isso foi julgado em sede de recurso repetitivo, e virou o tema 1053 da jurisprudência do STJ, lembrando que, se tratando de direito público, quem julga esse tema é a primeira sessão. A primeira sessão do STJ é que a julga a temática do direito público. E se decidiu que é lícito renunciar de modo expresso para fins de atribuição de valor da causa ao montante que exceda 60 salários mínimos previsto no terceiro caput da Lei dos Juizados Especiais Federais, aí incluídas, sendo o caso, as prestações vincendas. Porque, pessoal, o negócio é o seguinte: pela Lei 10.259 de 2001, que é a Lei dos Juizados Especiais Federais, é perfeitamente possível que alguém que queira propor uma ação de até 60 salários entre no juizado federal. Só que aqui, esse possível, ele na verdade deve ser convertido em obrigatório. Porque o próprio artigo 3º da Lei 10.259 diz que a competência dos juizados federais é absoluta. De modo que até 60 salários, obrigatoriamente eu tenho que ir para os juizados. Mais de 60 salários, aí eu tenho que ir para a Justiça Federal Comum. Acontece que muitas vezes a pessoa não quer ir para a Justiça Federal Comum. Precisa de advogado, recurso para o TRF, é mais demorado, é mais burocratizado. E o juizado costuma ser pai bola. A parte poderia renunciar ao excedente e dizer, olha, apesar do meu direito ser maior que 60 salários mínimos, eu estou renunciando a receber qualquer valor acima de 60 para poder ir para o juizado. E isso não é simples, tá? Porque você vai permitir a parte controlar a competência. A competência absoluta nunca é controlada pela parte. Se ela é absoluta, é exatamente para a parte não controlar. Nesse caso, se você permite a parte renunciar, ela vai estar controlando a competência. Porque ela vai estar escolhendo entre dois órgãos de competência absoluta diferentes. Justiça Federal Comum ou Juizado Especial Federal. E o STJ pacificou dizendo que pode. Nós temos que fazer uma leitura benéfica do sistema que foi construído em favor da parte. Então, se o indivíduo, ainda que tenha 80 salários mínimos para receber, mas ele levantar a mão e falar assim, eu quero só 60 para poder entrar no juizado, ele vai poder. E esse tema, portanto, foi pacificado no âmbito dos juizados especiais federais. Veja, no juizado especial cível sempre foi assim. A parte, se quiser entrar no juizado especial cível e pedir menos de 40 salários mínimos, apesar de ter direito a 100 salários mínimos, ela sempre pôde. Mas é que no juizado especial cível da 9.099, da Justiça Estadual, sempre a competência foi relativa, sempre ele foi facultativo. Então não tem problema. Aliás, a própria Lei 9.099 fala que haverá renúncia ao excedente se a parte optar pelo juizado. O problema é que no juizado federal, a competência não era relativa, era absoluta. Então, por isso que criou-se a polêmica, que agora está pacificada no sentido de que a parte pode renunciar ao excedente para poder entrar no juizado especial federal. Depois, Diego, terceira decisão importante do STJ no segundo semestre de 2020. A impossibilidade de se propor nos juizados especiais da Fazenda Pública, e eu, por uma questão de microsistema dos juizados, vou falar no Juizado Especial Federal também, de execução de título judicial formado no processo coletivo. Mais uma vez, tratando-se de direito público, quem julga é a primeira sessão, e isso virou o tema número 1029 da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Impossibilidade de se propor nos juizados da Fazenda Pública execução de título judicial formado no processo coletivo. Senhores, tem milhares e milhares de ações coletivas no Brasil.
Como eu falei no primeiro bloco da minha exposição, a sentença da ação coletiva, regra, é genérica, artigo 95 do CDC, para que cada indivíduo depois pegue a sentença genérica e vá liquidar o seu dano individualmente. Então vem lá uma sentença estabelecendo que a Fazenda Pública tem que reparar os danos causados a todos aqueles que foram atendidos por um médico que era um médico falso no hospital público. São centenas de pessoas. A sentença genérica fala que cada pessoa tem que ser indenizada. E cada um, então, vai pegar essa sentença coletiva e vai fazer a liquidação do dano individualmente. Tudo bem? Só que a ação coletiva corre na justiça comum. Não pode ter ação coletiva no juizado. Poderia a parte, para poder facilitar o acesso, pegar a sentença da coletiva, da justiça comum, e fazer a liquidação e a execução no juizado, porque é menos do que 60 salários mínimos? Vem o STJ na tela, Diego, e diz não, não pode. E não pode por quê? Porque se você lê as leis que tratam do juizado, que são 3, 9.099, 10.259, Juizado Federal, e 12.153 de 2009, Juizado da Fazenda Pública, você vai perceber que todas elas, meus caros, estabelecem que compete ao juizado executar os seus próprios julgados. E os títulos extrajudiciais de 40 salários no juizado civil e 60 salários no juizado federal e da Fazenda Pública. Compete executar os seus próprios julgados. Nesse caso, o julgado não é do juizado, é da justiça comum. E não se trata de título extrajudicial. Então não dá para caber aqui. A pessoa, se quiser fazer essa liquidação e execução, tem que fazer na justiça comum, com advogado, com toda aquela burocracia. Paciência. Poderia ter admitido para facilitar o acesso, mas o STJ acabou fazendo essa interpretação restritiva do uso do juizado, tá? Um voto muito bem redigido, aliás, nesse caso, salvo o melhor juiz, pelo ministro Cuquina. Muito bom o voto. Você pode concordar ou não, mas está muito bem feito o voto desse caso. Vem na tela. Essa é a terceira. Quarta, olha o amarelinho aí, vinculante. Impossibilidade de penhora de salário para pagamento de honorários advocatícios, que é alimentar, mas não é prestação alimentícia. Isso foi decidido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça em 3 de agosto de 2020. Isso aqui é bem importante, vamos tentar entender o que eu quero dizer. O Código de Processo Civil fala que os créditos que são prestação alimentícia, eles podem ser executados pelo rito da prisão, não é isso? E, mais precisamente, o 833, parágrafo 2º do CPC, vai falar para a gente que o salário é penhorável para o pagamento da prestação alimentícia. Há diversos julgados reconhecendo que os honorários do advogado têm natureza alimentar, tanto para poder habilitar em processo de falência e recuperação judicial, quanto para poder ter a preferência no recebimento dentre outros créditos. Porque, afinal de contas, o advogado vive de honorários. A questão toda é que os advogados cobravam os honorários e começaram a pedir a penhora do salário do devedor sob o fundamento de que, tratando-se de crédito de natureza alimentar, valeria e incidiria a regra que excepciona a impenhorabilidade salarial do artigo 833, parágrafo 2º do Código de Processo Civil. Vem o Superior Tribunal de Justiça na tela, Diego, e faz uma diferença entre crédito alimentar e crédito alimentício. Para dizer que o 833, parágrafo 2º do CPC, ele autoriza a penhora do salário para o crédito alimentício, mas não para o crédito alimentar. Em outras palavras, o crédito dos honorários do advogado continua tendo natureza alimentar e preferência no recebimento, mas não a ponto de permitir, 1, a penhora do salário do devedor, 2, a execução dos honorários pelo rito da prisão. Até porque, se você levasse isso a ferro e fogo, toda vez que qualquer profissional liberal prestasse serviço, médico, engenheiro, jardineiro, se eventualmente o adquirente do serviço não pagasse, ele podia ter o salário penhorado e podia ser executado pelo rito da prisão.
quando na verdade a penhorabilidade salarial e o uso do rito da prisão na execução de alimentos é apenas para os créditos de natureza alimentícia, que demandam a própria subsistência da pessoa, derivadas do direito de família, e não para o crédito alimentar. Portanto, somente os créditos alimentícios derivados do direito de família admitem a penhora salarial, não sendo os honorários do profissional liberal aptos a afastar a impenhorabilidade do artigo 833, inciso 4º do CPC. Isso foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, ok? Depois, vem na tela, quinta, impossibilidade do uso do rito da prisão para a execução de alimentos derivados de ato ilícito e indenização. Essa discussão não está, essa decisão vinculante, mas ela está muito ligada na esteira do que foi dito no item anterior. A quarta turma do STJ, que é uma das turmas que julga direito privado, julgou em setembro de 2020 que o uso do rito da prisão de alimentos só pode ser feito para créditos alimentares derivados do direito de família. Porque quando você pensa em pensão, em alimentos, existem, na verdade, desculpa pessoal, existem na verdade 3 grandes tipos de alimentos. Existem os alimentos derivados do direito de família, existem os alimentos derivados do contrato e existem os alimentos derivados do ato ilícito. Atropelou o pai da criança. Tá bom? Aí vai ter que pagar alimentos para o filho porque matou o pai. Então, direito de família, negocial, contrato e derivados do ato ilícito. Você tem que ver comigo que o modelo do 528, parágrafo 3º e 7º, que fala da prisão, foi todo moldado para os alimentos derivados do quê? Do direito de família. Tanto é assim que você vai olhar que o regime jurídico dos alimentos derivados da responsabilidade civil está todo contemplado no artigo 533 do CPC. O 533 do CPC tem todo um item para falar de alimentos derivados do ato ilícito, que fala inclusive que quem tem que pagar alimentos deverá constituir capital para assegurar o pagamento dos alimentos. Então vem a quarta turma do STJ, isso não está pacificado ainda, e finaliza, vem na tela, que não é possível o uso do rito da prisão para a execução de alimentos derivados do ato ilícito. Isso foi decidido no habeas corpus 523.357. Para a gente poder finalizar, minha sexta e última observação. Pode colocar, Diego, o Superior Tribunal de Justiça, moralizando essa questão do INSS ter ou não que comparecer em audiências, estabeleceu pela primeira turma, que é uma das turmas que julga direito público em outubro de 2020, que é perfeitamente possível a fixação de multa civil contra o INSS pela ausência à audiência do 334, parágrafo 8º do CPC. Você sabe que no procedimento comum, o primeiro ato que o juiz faz ao admitir a inicial é designar uma audiência de conciliação-mediação. Isso é o 334 do CPC. Né? E lá se estabelece que essa audiência só não vai ser realizada se o autor falar que não quer e o réu falar que não quer. Considerando que às vezes o autor fala que quer, porque ele acredita que o INSS pode fazer acordo com ele e o INSS tem poderes de fazer acordo, não pode o INSS deixar de comparecer a essa audiência dizendo que não tem interesse. Por quê? Porque pelo 334, parágrafo 4º, só não haverá designação da audiência quando ambas as partes não quiserem. E se um quer, os dois têm que participar. Tá bom? Até porque o conciliador tem como tentar fazer as partes se entenderem. Então vem o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial 1.769.949, em outubro de 2020, diz: INSS, se você não for na audiência, você vai tomar multa, ainda que você tenha dito que não queria participar. Porque como você tem poderes para fazer acordo e o autor quer tentar o acordo, você tem que participar da audiência. Fechou? Meus caros, com estas considerações, eu encerro o que eu separei para os senhores aqui para a gente debater, fazer um sobrevoo sobre tudo que de mais importante aconteceu no segundo semestre de 2020. Espero que tenha sido 2 horas, 1 hora, né, 2 blocos de 30 minutos proveitosos, e quero, na tela, Diego, me colocar à disposição de todos vocês para a gente prosseguir nesses debates através das redes sociais, ou aqui como aluno do G7 Jurídico, tá bom? Um grande abraço a todos, felicidades, até a próxima. Tchau!